Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Para a aula de hoje, dia 15 de abril, eu tô postando esse pequeno vídeo para a gente estudar um pouquinho o assunto de radioatividade. Para que vocês consigam entender o que eu vou explicar agora, eu preciso que vocês já tenham assistido ao vídeo anterior, que fala sobre a história da radioatividade, sobre a vida da Marie Curie e os principais cientistas que trabalharam na descoberta dos fenômenos radioativos, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, aí vocês voltem agora e assistam o vídeo da aula de hoje, tá? O conteúdo está na página 50 do livro integrado sobre os fenômenos nucleares, tá? E eu vou começar então a explicar um pouquinho mais sobre a parte introdutória das emissões radioativas, lá da página 51 do livro integrado, tá? Então, gente, radioatividade. O que significa esse termo? Então, imagine o seguinte, por natureza, tá? Os átomos, eles buscam estabilidade. Então, todo mundo quer viver em equilíbrio, inclusive os átomos, tá? Então, em relação à eletrosfera, os átomos buscam equilíbrio fazendo ligações. Então, eles podem mexer nos seus elétrons. Eles podem remover elétrons ou receber elétrons. Então, na eletrosfera, a estabilidade ela é adquirida através, então, da remoção ou adição de elétrons, tá? Agora, no núcleo, gente, no núcleo fica um pouquinho mais complicado. Como que eu vou mexer no núcleo de um átomo? Não são todos os átomos que podem ter o seu núcleo mexido. Então, isso só pode acontecer em átomos muito maiores. Então, aqui eu montei um resuminho, tá? Sobre essa aula. Depois vocês vão ter acesso a essa folhinha aqui, tá? Então, imagine o seguinte. Em átomos bem pequenininhos, eu tenho prótons e nêutrons dentro do núcleo e tenho elétrons na eletrosfera. Agora, imagine a seguinte situação. Se eu tenho prótons, que são cargas positivas, dentro de um núcleo e elétrons na eletrosfera, o que vai acontecer? O que naturalmente acontece entre prótons e elétrons, entre cargas positivas e cargas negativas? Se eu tenho uma carga positiva, ela é naturalmente atraída pela carga negativa, certo? Então, se isso realmente acontecesse no átomo, a carga positiva, que está lá no núcleo, o que ela faria? Ela iria se atrair pela carga negativa que está na eletrosfera. E ia acontecer um decaimento. Toda a parte positiva do núcleo do átomo iria de encontro à parte negativa na eletrosfera. Isso causaria um impacto muito grande no átomo. Então, eu não teria um átomo. Simplesmente toda a parte positiva iria de encontro com a parte negativa e ia haver uma explosão. Eu não teria um átomo. A natureza é muito sábia. O que ela fez? Ela construiu os nêutrons. Então, devido à existência dos nêutrons lá dentro do núcleo, eu vou ter uma estabilidade. Então, os nêutrons vão impedir com que os prótons positivos vão de encontro com os elétrons, tá? Para átomos pequenos, tá todo mundo bem, os nêutrons estão ali fazendo o seu trabalho, mantendo o átomo equilibrado, os prótons não vão de encontro aos elétrons da eletrosfera. Agora, em átomos muito grandes, como esse aqui, o que vai acontecer? Eu tenho muitos prótons e muitos nêutrons dentro do núcleo. Então, o nêutron não consegue fazer o seu trabalho, porque é muita carga positiva para ele estabilizar. Então, o que ele faz? Para que ele consiga trabalhar eficientemente, o próprio núcleo começa a emitir partículas de seu interior para diminuir o seu tamanho. E quando o núcleo começa a expulsar partículas do seu interior, nós vamos chamar isso de decaimento. Então, os núcleos dos átomos emitem partículas
por um processo chamado decaimento. Essas partículas são chamadas de partículas alfa, beta e gama, tá? Tudo isso, então, para manter a estabilidade do átomo, tá? Então, essas partículas são chamadas de alfa, beta e gama, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essas partículas alfa, beta e gama. O que elas são, de que tamanho elas são, qual é a característica de cada uma delas, o que é importante saber sobre essas três partículas que são emitidas pelo núcleo, tá bom? Então, até a próxima aula.